Fala, excelências! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabrício Chignoli, eu sou advogado no escritório Chignoli Advocacia e hoje eu tenho um tema bem bacana para tratar com vocês, que a gente vai falar sobre as diferenças da guarda compartilhada e a guarda alternada. Já ouviu falar da guarda alternada? Sabe as diferenças entre uma e outra? Então espera aí que depois da vinheta eu vou explicar direitinho para vocês. Roda a vinheta! Então vamos lá, galera. Guarda compartilhada e guarda alternada. Primeira coisa, o que é guarda? Guarda, nós temos que entender que a guarda não necessariamente ela tem a relação com contato. As pessoas muitas vezes concluem que a guarda compartilhada é morar no mesmo período com o pai e com a mãe. Não, isso é um equívoco. Tá? Por isso que para a gente entender bem, nós vamos de início já diferenciar, vamos destacar o que é a guarda. Né? A guarda é a tomada de decisões e não se confunde com a frequência ou contato que o pai ou a mãe tem com os seus filhos. A guarda, ela é a tomada de decisões. É isso que a gente precisa gravar. O conjunto de direitos e deveres que os pais têm sobre os filhos. O Código Civil estabelece ali no artigo 1583 e 1584 que a guarda ela vai ser unilateral ou compartilhada. Já adiantando um pouco o assunto sobre a guarda alternada, já informo que ela não tem previsão legal. Né? Não existe a guarda alternada, vou explicar mais detalhadamente à frente, mas a guarda alternada ela não está na nossa legislação civil, não está no Código Civil. O que o Código Civil estabelece é que a guarda ela vai ser unilateral ou compartilhada. Fabrício, guarda compartilhada é aquela em que a criança mora 15 dias com um, 15 dias com outro? Não, esse é o maior equívoco que as pessoas cometem. O nome induza muitas vezes a imaginar que compartilha-se, né, o contato com a criança. Não é isso. São as tomadas de decisões. Fabrício, mas e como que fica essa questão com relação ao contato que os pais, né, terão com os seus filhos? Isso é definido por meio de uma regulamentação de visitas. Né? Então nós temos aí na guarda compartilhada o compartilhamento das tomadas de decisões sobre a vida das crianças, porém com dias e horários específicos para que o guardião ao qual não reside com a criança tenha ali a garantia de contato com seu filho. Os dias eles são pré-estabelecidos. O que nós vemos muito no judiciário são ações litigiosas em que o pai ou a mãe pleiteia para si próprio a guarda. Então, em muitas situações, né, o guardião, aquele que está com a guarda de fato da criança, muitas vezes ingressa com uma demanda judicial buscando a fixação da guarda a seu favor. Porém, o nosso próprio Código Civil prevê lá no artigo 1584, parágrafo 2º, que quando não houver consenso entre as partes litigantes sobre a fixação da guarda, o juiz fixará a guarda compartilhada. Mas Fabrício, por quê? Porque na realidade, quando a gente fala de guarda, o que deve ser observado é aquilo que atende aos melhores interesses da criança. E não o litígio que existe entre os seus genitores, não o litígio que existe entre o pai e a mãe ali. E os melhores interesses da criança é, sem sombra de dúvida nenhuma, que tem ali a participação ativa tanto do pai quanto da sua mãe. Né? Então o judiciário ele busca isso e o Código Civil já vem estabelecendo isso lá no artigo 1584, como eu já mencionei, parágrafo 2º. A única exceção nessa situação da fixação da guarda compartilhada, quando houver o litígio entre os genitores, seria se algum deles não tiver condições de exercer a guarda. Então, se é uma situação ali, por exemplo, de que tenha ocorrido um abuso sexual, maus tratos ou uma situação muito grave de dependência química, o guardião ele não poderá exercer a guarda, aí não vai ser aplicado o artigo 1584, parágrafo 2º, que seria a fixação da guarda compartilhada independente da vontade das partes. Tem pensão alimentícia, Fabrício, na guarda compartilhada? Sim, com certeza, porque como eu já falei, na guarda compartilhada será fixado a residência da criança com um dos seus genitores, ou com o pai ou com a mãe. Aquele, obviamente, ao qual a criança não está residindo com ele, pagará sim
pensão alimentícia. E uma outra dúvida, que também é muito corriqueira: Fabrício, mas na guarda compartilhada, o pai pode chegar, pegar a criança, levar a hora que quer, eu não vou mais ter privacidade? Não, de jeito nenhum, isso não tem nada a ver. Esse é outro pensamento equivocado com relação a essa questão da guarda compartilhada, porque nós já falamos, né, que existe a regulamentação de visitas. E a guarda alternada? O que é a guarda alternada? O enunciado 604 da 7ª Jornada de Direito Civil, essa é a diferença entre a guarda alternada e a guarda compartilhada. Deve haver muita maturidade entre os ex-companheiros ali, entre o ex-casal, porque na realidade compartilha-se o período de convivência com a criança, sendo que durante esse período o guardião que estiver com a criança estará exercendo a guarda. Os juízes e alguns promotores de justiça entendem que essa situação da criança morar 15 dias com um, 15 dias com o outro, ou uma semana, né, um período igualitário, ela prejudica. Em contrapartida, nós temos também parte da doutrina que entende que, na realidade, a criança ela não perde a referência de lar e família. Ela passa a criar duas referências de lar e família, tá? Porque amplia-se o convívio aí com a família paterna e com a família materna, né? Ou seja, existem discussões no judiciário e também existem decisões aí positivas e negativas com relação a isso. A alternada ela não admite que seja determinado por meio de uma ação litigiosa, né? Deve haver aí a concordância entre os genitores em estabelecer essa guarda, né? E também, obviamente, não dá para fixar a guarda alternada se, por exemplo, os genitores residirem longe. Afinal de contas, né, essa criança ela vai ficar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Então, como vai ser aí com relação à escola, né? Como vai ser com relação aí a ter contato com os amiguinhos, né? É necessário que haja um acordo entre os genitores, né, com relação à guarda, e que isso também não implique de forma negativa na rotina dessa criança. Então, na guarda alternada deve haver a boa convivência entre os genitores, até mesmo porque decorre da possibilidade de ser estabelecido um padrão de educação, né? Essa criança ela vai ter 15 dias de convivência com 15 dias, períodos igualitários, né, em geral, com a família paterna e com a família materna. Para que isso não prejudique o seu desenvolvimento, é necessário que os genitores eles tenham esse bom convívio para que juntos eles administrem essa questão relacionada à educação e desenvolvimento do seu filho, né? Então, acima de tudo, embora o judiciário tenha essa resistência com relação à aplicação da guarda alternada, é preciso que haja boa convivência entre os genitores. Fabrício, e se a criança mora 15 dias com um, 15 dias com o outro, né? Como fica a pensão alimentícia? Depende. A pensão alimentícia ela tem alguns requisitos a serem verificados. Hoje a doutrina mais atual ela fala na análise de um trinômio, onde se verifica as possibilidades de quem paga a pensão alimentícia, as necessidades de quem recebe e a razoabilidade desse pagamento. Então, dentro dessa análise, né, desse trinômio, né, tanto na guarda alternada, deve-se buscar analisar quais são as condições dos genitores. Se os genitores eles têm uma condição econômica, uma condição financeira que é igual, que é equilibrada, e a criança ela reside 15 dias com um e 15 dias com o outro, desde que sempre seja consensual, a gente pode falar aí, por que não, no meu ponto de vista, na suspensão aí do pagamento de pensão alimentícia. Afinal, durante o período em que o guardião estiver com a criança, vai ser o responsável ali por atender todas as necessidades do seu filho, né? E vice-versa. Então não há que se falar aí, desde que consensual, no pagamento de pensão alimentícia, podendo haver a suspensão enquanto perdurar o regime da guarda alternada. Então, na minha opinião, em que pese posicionamentos contrários, né, inclusive do Poder Judiciário e do Ministério Público, eu penso que quando houver, primeiramente, uma maturidade do casal e eles tiverem um bom convívio e estabelecerem um padrão de educação, residirem próximos, eu não vejo a impossibilidade do estabelecimento da guarda alternada
né, atendido, obviamente, esses requisitos. Inclusive, né, se houver aí uma paridade, uma igualdade com relação à vida econômica de ambos, na suspensão do pagamento de pensão alimentícia. Então é isso, galera. Espero ter elucidado algumas dúvidas com relação à guarda compartilhada e à guarda alternada. Eu já peço para você seguir o nosso canal, ativar o sininho para você receber novos vídeos, dar o teu like e compartilhar com os amigos. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.